Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E hoje nós vamos retratar o Bradesco S.A., Banco Brasileiro de Descontos S.A., e o Bradesco que nessa semana, no último dia 9, passou aí por uma turbulência no valor de suas ações despencaram em um dia só praticamente 15, 16%, enfim, uma oscilação bastante forte. Até vamos entender ali dentro das demonstrações contábeis o que aconteceu, porque tão logo foi divulgado o balanço do Bradesco, o mercado todo se agitou em relação ao banco. Então vamos entender também o que aconteceu. Mas para que possamos entender o que aconteceu, vamos também retratar um pouquinho da história, saber o que é o Bradesco, de onde que ele veio, como que ele surgiu, e até porque foi uma indicação aqui dos nossos inscritos, do Leonídio Teles, a quem eu mando um grande abraço e agradeço a participação e a sugestão. E também o Antônio Senerino. Oi, Antônio, que bom ter você conosco, é sempre uma honra ter a tua presença junto conosco aqui no canal. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. E caso vocês também queiram fazer outras sugestões, manda aqui ó, no canal Silas Degraf, manda lá a sua sugestão e aproveita também, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Falando em conhecimentos, lembrando mais uma vez que o nosso curso de análise de balanços, ele já está disponível na plataforma Hotmart. Inclusive tem a descrição ali, na descrição, tem o link de acesso lá à plataforma para você também aprender um pouquinho de análise de balanço e naturalmente o que a gente puder auxiliar, estamos aqui à disposição de todos vocês. Mas vamos falar um pouquinho do Bradesco. E a história do Bradesco, ela se confunde também com a história de uma personalidade do Amador Aguiar. O Amador Aguiar é que um jovem lá na cidade de Marília, que depois de ter trabalhado um tempo numa tipografia, inclusive acabou perdendo um dedo na tipografia lá, e depois acabou indo trabalhar num banco, e daí do banco ele acabou indo trabalhar numa casa bancária lá da família Almeida, lá em Marília, isso no ano de 1943. E aí, trabalhando com a família Almeida, esse banco, essa casa bancária da família Almeida era quase que uma espécie de um correspondente do Banco do Brasil na época. E a partir daí, então, já com um pouco de conhecimento que ele tinha a respeito do outro banco no qual ele havia trabalhado, ajudou a transformar essa casa bancária num banco. E aí, então, foi criado o Banco Brasileiro de Descontos lá em 1943, na cidade de Marília. E a partir daí, então, o banco já começa a se expandir, sempre focando nas pessoas físicas, né, no varejo, né, como se diz, focando no varejo. E com isso o banco foi crescendo, tanto que no ano de 1951 já era o maior banco particular aqui do Brasil. Olha só, em 1951. E a partir dali, então, começa uma série de aquisições lá, praticamente em 1957, com a aquisição do Banco Nacional Imobiliário. Aí já na década de 60, adquire também o Banco Porto Alegrense. No ano de 1968, adquire o Banco Inco e aí começa a aquisição de diversos bancos. Chegando na década de 70, o Bradesco se notabilizou por ser um banco extremamente inovador. Tanto é que ele criou o chamado SOS Bradesco, que futuramente passaram a ser os caixas automáticos, né? Então isso aí foi uma criação do Banco do Bradesco, bem como também a questão da utilização de cheques e posteriormente também dos cartões de crédito também, tudo inovações desenvolvidas lá através do Bradesco. Chegando no ano de 1983, aí o Bradesco compra a Companhia de Seguros Atlântica Boa Vista, e a partir daí surge o Bradesco Seguros. E aí, com o Bradesco Seguros, o banco também passa a trabalhar com previdência, com seguros de automóveis, seguros de pessoa física, daí na sequência Seguro Saúde, foi ampliando também sua participação na área de seguros. Já no ano de 1995, junto com a Visa, eles criam uma operadora, né, uma processadora de cartões de crédito, que futuramente passou a ser a Cielo, né? Então também foi uma criação do Bradesco junto com a Visa, né, que na época era a VisaNet que fazia toda essa operação, e o Bradesco entrou de sócio nessa VisaNet, que daí depois acabou virando a Cielo. Já na década de 90, continuou todo o processo de expansão. E aí, na década de 90, o que nós tivemos? A privatização de diversos bancos estaduais. E aí o Banco Bradesco comprou diversos bancos estaduais e foi ampliando ainda mais sua participação.
Em 1997, compra o Banco de Crédito Nacional, que era o BCN. No ano de 2002, adquire o Banco Cidade e, na sequência, também o Banco Mercantil de São Paulo, que era o antigo Finasa, passou a ser parte também do Bradesco. No ano de 2003, adquire o Banco Bilbao Vizcaya, que o Vizcaya veio para o Brasil, só que acabou não se adaptando e o Bradesco comprou o Banco Bilbao Vizcaya. E aí, na sequência, também compra o Banco Morada, daí arremata ainda mais o Berge, Banco do Estado do Rio de Janeiro, e agora, mais recentemente, no ano de 2015, arrematou o HSBC. E com isso o Bradesco se tornou aí o maior banco brasileiro, aí concorrendo diretamente com o Itaú Unibanco como bancos particulares, né? Mas para que possamos saber como que está a situação do Bradesco e também entender no balanço o que aconteceu, o que causou toda essa turbulência aí com a divulgação dos resultados do terceiro trimestre, então trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também agora do dia 30 de setembro de 2022. E através dos números vamos entender o que é o Bradesco. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis do Bradesco, referentes a 2019, 2020, 2021 e agora do dia 30 de setembro de 2022, que quando foi divulgada causou todo esse alvoroço. Então vamos ver através dos números, de fato, o que aconteceu no balanço do Bradesco para causar toda essa turbulência. Então vamos começar lá pelo ano de 2019, quando o Bradesco apresentava aqui um ativo total de, não se assuste com o número, é 1.378 bilhões de reais de ativos. E desse valor aqui, 1.341 bilhões é ativo circulante, capital de giro, 97,3% de tudo aquilo que o banco tem. Fechou em 2019 com 61 bilhões em dinheiro em caixa, dinheiro esse que ainda não estava em circulação ali na mão dos seus clientes, e que estava em circulação 1.195 bilhões de reais. Então esse aqui é o volume de dinheiro que o banco tem circulando no mercado aí, através de empréstimos, através de operações financeiras. Já para 2020, o Bradesco ele pula aqui para 1.604 bilhões de reais e o capital de giro vai para 1.568 bilhões de reais. Fecha em 2020 com 190 bilhões em caixa e 1.275 bilhões de reais através de ativos financeiros. Já para 2021, aí o banco aumenta mais um pouquinho o seu tamanho, vai para 1.675 bilhões e o capital de giro 1.639 milhões de reais. Reduz o volume de dinheiro em caixa, quer dizer, essa saída de caixa aqui que caiu para 71 bilhões, naturalmente que grande parte do dinheiro que sai ele vai para a circulação, ele vai aqui para ativos financeiros, que fecha com 1.466 bilhões de reais. Já para setembro, aí o banco fecha com 1.861 bilhões de reais em ativo total e o capital de giro 1.823 bilhões de reais. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, vai para 148 bilhões e aumenta também aqui os ativos financeiros que vão para 1.569 bilhões de reais. Tá? Então isso aqui é tudo a operação do banco, é tudo o que o banco faz, é pegar dinheiro de clientes e prestar para outros clientes. Então vamos olhar agora na parte do passivo. Nessa parte do passivo, o que nós temos aqui? Patrimônio líquido, que é o capital próprio do banco. E esse total do endividamento é o capital de terceiros que está no banco, através de obrigações que o banco tem de devolver, principalmente, né, no caso dos clientes, devolver o dinheiro para os seus clientes quando os clientes resgatarem suas aplicações, sacarem dinheiro do banco. O banco tem que ter esses recursos para quitar essas dívidas, né, que ele tem com seus clientes. Então, o total do endividamento fecha em 1 trilhão, olha só, a dívida do Bradesco, 1.242 bilhões de reais, o que corresponde a 90,2% de todo o ativo da empresa, de todo o ativo do banco. Bom, mas como é que funciona isso aqui? Nós temos aqui os passivos financeiros. O que é um passivo financeiro? São quando você abre uma conta no banco, quando você faz uma aplicação no banco, o banco fica devendo esse valor para você. Então, ele tem uma dívida com o correntista, com o cliente. E quando o cliente deposita esse dinheiro no banco, o dinheiro entra aqui, no caixa do banco. O banco pega esse dinheiro e empresta para outras pessoas. E aí ele gera a receita da intermediação financeira.
Já no ano de 2020, o banco aumenta aqui o seu endividamento para 1.458 bilhões, com 90,9%, e esse aumento se dá aqui, nos passivos financeiros, que fecha com 1.104 bilhões. Então agora o banco está devendo para os seus clientes 1.104 bilhões. Esse dinheiro que os clientes deixaram no banco entra no caixa e do caixa ele vai para ativos financeiros. Já no ano de 2021, a dívida sobe para 1.525 bilhões, 91%. E a mesma coisa, grande parte é aqui, passivos financeiros. E fechando agora em setembro, fecha com 1.699 bilhões, 91,3%. Sendo que 1.314 bilhões são os passivos financeiros. No caso do Bradesco, ele registra aqui também nas provisões os riscos de inadimplência, então eles são registrados aqui dentro das provisões, que é isso que daí ocorreu lá do alvoroço, né, dentro do mercado. Mas aqui você vê que 297, 311, 317, 336, ele vem aumentando o volume de provisões. A provisão não quer dizer que o banco perdeu, mas ele já está considerando que pode perder esses valores aqui. Já os resultados produzidos pelo Bradesco ao longo desse período todo, lá em 2019, o banco faturou, através de receita de intermediação financeira, 124 bilhões de reais e teve um lucro de 21 bilhões de reais, trabalhando com uma margem de 17%. No ano de 2020, o banco, até em função da pandemia, reduziu aqui a sua receita, caiu para 98 bilhões e o lucro foi de 16 bilhões com 16,3% de margem. Repare que a despesa da intermediação financeira era de 47,2, 49,4. Chegando em 2021, o banco tem um faturamento total de 125 bilhões e tem um lucro de 23 bilhões. E a despesa da intermediação financeira, 43,9%. E chegando agora em setembro, o banco acumula até setembro 152 bilhões de faturamento. Então, quer dizer, o faturamento até vem numa crescente, considerando que são 9 meses que estão computados aqui, esse valor aqui vai para 200 bilhões. O grande problema do banco, daí está nisso aqui, que o lucro fecha em 20 bilhões, o que não é ruim, né? Mas o que assustou o mercado foi justamente isso aqui, de 43,9 pulou para 63%. A despesa da intermediação financeira e a margem do banco caiu para 13,4%. O banco que trabalhava com 17, 16, foi para 18 e agora cai para 13. Tá, vamos analisar agora trimestre por trimestre o que vem acontecendo com o Bradesco. No primeiro trimestre faturou 49, no segundo 49, no terceiro 53, acumulando 152. O lucro 7.200, 7.200, 5.900, totalizando 20 bilhões 387. Então, qual que é o problema do banco? É que no primeiro trimestre teve um lucro de 7 bilhões 268. No segundo trimestre veio praticamente estável, aqui com 7 bilhões 209, margem 14,6, 14,6. E agora, no terceiro trimestre, aí o banco registra aqui provisões, essas provisões entram aqui com uma despesa de intermediação financeira, e aí o lucro caiu para 5 bilhões 909 milhões de reais, com uma margem de 11,1%. Então esse balanço aqui que foi considerado muito ruim pelo mercado, porque o mercado esperava, claro que um crescimento de faturamento, pelo menos uma manutenção de faturamento, mas esperava pelo menos uma manutenção dos lucros, o que acabou não acontecendo. Então, devido a isso é que causou todo esse alvoroço. Agora, através dos números, você vê se também era razão para tanto alvoroço assim. Olhando agora esses outros indicadores que eu trago para vocês, já relacionados às ações do banco. Quanto que vale uma ação do Bradesco? Agora com base no dia 9 de novembro, quando saiu o balanço do banco. Então ele sai aqui com R$14,72, que é o valor patrimonial. E a ação do banco estava sendo comercializada nesse dia a R$16,75. Então essa ação que já chegou a R$23, R$24, R$25, agora está num valor bem baixo, R$16,75. O que dá um ágio de apenas 14%, um PVP de 1,14, quer dizer que algo que vale 1 é vendido por 1,14. As ações do Bradesco estão com ágio de 14%. Lucro por ação, considerando os últimos 12 meses, o banco vem apresentando um lucro de R$ 2,11 por ação, o que dá uma rentabilidade de 12,60%. Então, ao comprar as ações do banco, agora com essa nova cotação de R$ 16,75, e o banco mantiver o seu volume de lucro, os acionistas terão um ganho de 12,60%.
No ano de 2021, o Bradesco distribuiu a título de dividendos R$ 1,11. A relação P/L agora fecha em praticamente 8, né? 7,94. Quer dizer, ao comprar ações do Bradesco, os acionistas irão levar 8 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. O free float do Bradesco, pegando aqui as ações PN, as ações preferenciais, 97,73%. Então, o grande volume de ações do Bradesco que estão circulando no mercado são as preferenciais, com 97% dessas ações circulando no mercado. O Bradesco também apresenta aqui um tag along de 80%, que quer dizer, caso alguém comprasse o controle do Bradesco, os minoritários teriam garantido 80% desse valor, né? Então, se um grupo controlador comprar as ações do Bradesco a R$ 16,75, os minoritários teriam garantido o mesmo valor, só que 20% menor. Então, é a garantia que o banco dá para os acionistas minoritários. Mas, considerando aqui que ninguém vai comprar o controle do Bradesco, que ninguém vai fechar o capital do Bradesco, esse número aqui acaba não tendo relevância. O índice da Basileia do Bradesco é de 15,8%, sendo que aqui no Brasil, para um banco ser considerado seguro, ele tem que ter um índice de Basileia acima de 11%, o do Bradesco está em 15,8%. Aproveito e trago para vocês também esse gráfico mostrando o comportamento do valor das ações do Bradesco nos últimos 5 anos. Então vejam que lá em 2017, no finalzinho de 2017, a ação do Bradesco, da Bradesco Preferencial, da BBDC4, ela estava cotada na faixa de R$ 20. Aí daí na sequência ela sobe para R$ 24. Aí vem, já em 2018, volta ali para a faixa dos 18, aí tem toda aquela sequência de altas ali, ó, e as ações do Bradesco chegam ali praticamente a um patamar de R$ 32. Olha só, as ações do Bradesco chegaram a valer R$ 32. Aí quando vem a pandemia, tem aquela queda bem no meio do gráfico ali, onde as ações despencam para R$ 15,90, R$ 16. E aí fica oscilando ali com algumas pequenas elevações, até que daqui a pouco ela engata ali uma sequência de altas, culminando ali com o valor de R$ 28. Isso em junho de 2021. E desde então, aí as ações ali, elas vêm num processo de queda ali, tentando ali uma estabilização na faixa de 18, R$ 20 aproximadamente. E agora, bem no finalzinho do gráfico, você vai ver ó, aquela queda significativa ali. E aquela queda significativa mostra justamente o que aconteceu com o Bradesco depois da divulgação do seu balanço, com as suas ações despencando para R$ 16,75 e claro que ainda continua sofrendo fortes oscilações. Então por aí você vê quando que as ações do Bradesco tiveram um valor mais alto, quando que elas tiveram um valor mais baixo e como que vem se comportando o valor das ações do Bradesco. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa do setor financeiro, o Bradesco, né? O Bradesco aí que causou um susto danado nessa quarta-feira, dia 9 de setembro, aí, com a turbulência que ocorreu nas ações do Bradesco. E aí você já viu agora do balanço se justificava tudo isso aí ou não, enfim, agora fica ao seu critério. Mas o importante é sempre assim, é a gente entender como que está a saúde econômica e financeira, o que está acontecendo com as empresas, porque na hora de fazer investimentos, o que nós temos que ter em mente, né? Nós temos que minimizar os riscos, já que investir em ações é um investimento de risco, e nós temos que minimizar esse risco. E para isso, temos que entender financeiramente como que está o banco, a empresa, enfim, quem nós queremos investir, né? Em quem nós queremos investir. Temos que entender como é que está financeiramente, como é que está em termos de endividamento, mas principalmente saber se ele é lucrativo ou não, né? Porque quem investe busca retorno, e o retorno se dá através dos lucros, e nós temos que verificar se as empresas vêm apresentando esse lucro ou não, se vêm com possibilidade de crescimento do lucro ou não. E tudo isso nós conseguimos enxergar através daqui da análise de balanço. E o canal Silas Legal se propõe justamente a lhe repassar essas informações para, na hora de tomar as decisões, tomar consciente, saber o que estamos fazendo, saber o que nós estamos comprando, os riscos que estamos correndo e também as oportunidades que podemos ter nesse investimento. E o objetivo final, o que é? É construir patrimônio, para lá na frente poder ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor. Dito isso, bons investimentos para vocês.